Oi, gente! Se você é novo aqui, meu nome é Joyce Martins. Bem-vinda a mais um vídeo. Hoje é um vídeo difícil de falar, difícil de engolir, difícil de acreditar, extremamente triste. Eu tinha planejado outro vídeo, outro tema, outro assunto, mas Deus me incomodou para falar sobre isso, sobre o que está acontecendo lá na França. Nesta segunda-feira que passou, dia 4/3, o parlamento francês aprovou um projeto de lei que transforma um aborto em uma garantia constitucional. Foram 780 votos a favor e 72 votos contrários. A última fase desse processo é a sanção presidencial, que é quando o presidente assina. E ele deixou para fazer isso nesta sexta-feira, do dia 8 de março, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Talvez a sua dúvida é: por que isso aconteceu? O que significa isso? Na França, o aborto já é legalizado desde 1975. Lá as mulheres podem abortar até a 10ª semana de gestação. A diferença dele ser legalizado e de colocar na Constituição é que quando um projeto é colocado na Constituição, ele não pode ser mais revogado. Ou seja, ele não pode ser mais anulado. Ele vai ficar para sempre ali. Fora ter colocado esse projeto na Constituição, eles também aumentaram para a 14ª semana de gestação ser possível fazer o aborto. Quem desenvolveu esse projeto é o presidente atual da França e ele resolveu fazer isso com receio da direita crescer naquele país, porque a direita é contra o aborto. Ele começou o planejamento após o que aconteceu nos Estados Unidos em 2022, que a Suprema Corte derrubou o projeto de lei que legalizava o aborto. E lá nos Estados Unidos era legalizado desde 1973. Então, com receio de acontecer a mesma coisa na França, né? Ele garantiu que o aborto na França nunca estaria anulado. Ver aquelas pessoas comemorando por isso me embrulha o estômago e me faz lembrar de uma passagem na Bíblia que fala sobre um Deus que os homens criou, que chamava Moloque. Os amonitas que criaram esse deus, eles fizeram uma estátua de metal oca e no pé dessa estátua tem uma abertura. Nessa abertura eles fazem uma fogueira. E como ela é oca, quando acende essa fogueira, aquela estátua de ferro esquenta toda. E assim eles faziam sacrifício de crianças. Os pais, a fim de adorar esses deuses, levavam seus filhos e entregavam suas crianças para serem sacrificadas vivas. As crianças eram colocadas nos braços dessa estátua quando ela estava fervendo, quente. E elas eram queimadas vivas ali. Para abafar os seus gritos, pessoas ficavam tocando alto para os pais não ouvirem, e eram usadas só crianças porque crianças têm o sangue puro, não há pecado nelas. No livro de Levíticos, capítulo 20, Deus fala para Moisés que ele repudiava isso, porque Deus repudia a idolatria e também o sacrifício de pessoas. Deus não aprovava. E Deus falou para Moisés para que ele falasse para os israelitas que não era para fazer isso, não era para adorar outros deuses e não era para entregar seus filhos, crianças inocentes, para morrerem vivas. Estamos presenciando isso hoje, só que de uma forma mais maquiada, de uma forma mais elaborada, de uma forma mais aperfeiçoada, não tão explícita como fazia naquela época, mas é a mesma coisa. Estão matando crianças que estão vivas. A única diferença é que adiantaram o processo. Estão fazendo isso antes dela nascer, mas há uma vida ali. Está matando uma pessoa ali. E a justificativa é sempre a mesma. Meu corpo, minhas regras, meu útero, minha escolha. Essas mulheres estão levantando bandeiras dizendo que tem posse de algo que não é delas. Eu quero dizer algo para você, mulher que é a favor do aborto ou que já fez o aborto. Você diz: meu corpo, minhas regras, meu útero, minhas escolhas. O seu corpo não é seu. Para algo ser seu, você tem que elaborar, planejar, criar, fazer, pôr a mão na massa mesmo. Aí você dirá: isso é meu, é obra minha. Foi eu que fiz, foi eu que planejei, foi eu que criei. Não foi você que criou o seu corpo. Então, ele não é seu. Se você diz que o seu corpo é seu, que a escolha é sua, então escolha a prevenção. Escolha se prevenir, em vez de escolher matar inocentes que não têm
direito de falar, que não tem direito de escolha, que está indefeso. Escolha isso, mas você não quer. Sabe por quê? Porque você não tem caráter. Você diz que é a sua liberdade, mas na verdade você está presa nessas bandeiras que você levanta. Você está presa nessas ideologias que você prega. Você é a pessoa mais presa que existe na face da terra. A última coisa que você tem é liberdade. Matar alguém inocente é mau caratismo, porque o aborto é um assassinato que você está fazendo. É um assassinato que a mulher está fazendo. Está maquiando ali, colocando o nome de liberdade, direito, posse. Você não é diferente daquelas mulheres, daqueles pais que levaram seus próprios filhos para colocar naquela estátua em chamas. Existe uma frieza espiritual dentro de você e que você não percebe o quão má você está sendo. Agora, você que está me assistindo, que é cristão, que é contra tudo isso, precisamos clamar a Deus por essas vidas, por essas mulheres cegas que parece que não têm a percepção do que está fazendo. Vamos clamar para que essas mulheres possam encontrar Jesus, para que Deus possa abrir os olhos, a mente dessas mulheres e impedi-las de fazer esse ato tão cruel em todo o mundo. Vamos clamar para que isso não chegue no Brasil. Vamos clamar para que não vá à frente essa lei que está no Brasil também para legalizar o aborto. Vamos clamar. Precisamos orar mais, precisamos clamar mais, precisamos jejuar mais por essa causa. Precisamos estar mais de joelhos. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que Deus abençoe a nossa nação.